Olá pessoal, hoje, terça-feira, 21 de julho de 2020, continuando na série Lidando com os Sentimentos, hoje eu tenho como texto áureo Salmo 51, 1, 2, 3 e 10. Leiamos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o texto. A série é Lidando com Sentimentos. Hoje eu quero conversar sobre o sentimento de vergonha. Mas não vergonha de alguém que está sentindo um certo acanhamento ou timidez, mas vergonha de alguém que está sentindo, que tenha consciência de que fez algo que não devia ter feito. E aí eu trago aqui um pensamento da vida de Daniel que nós aprendemos. Daniel nos ensina que integridade é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Um filósofo contemporâneo, Luiz Felipe Pondé, disse assim: Deus, ao mesmo tempo que julga e cobra o homem de um comportamento moral, é também misericordioso. Pois o que há de curioso e que deve ser notado é que Deus não precisa ter misericórdia, nem precisa perdoar nada, pois trata-se de um personagem absoluto. Ele nunca nasceu, nunca vai morrer, não precisa de ninguém, não come, não dorme e nem se cansa. Portanto, Deus é um Deus passional, que se envolve em determinados assuntos, não porque precisa, e sim porque quer. Assim, não há necessidade dele se envolver em nenhum assunto da humanidade. Mas ele o faz. Ele o faz por estar intimamente ligado a nós pela compaixão. Que palavra da hora, né? Compaixão. E aí, o nosso tema maior é lidando com sentimentos. Hoje, sentimento de vergonha. E no verso 10 do Salmo 51, que é muito conhecido nosso, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas o que fazer quando algo nos abala moralmente? O que fazer? Escândalos morais entre os líderes de todas as épocas não é algo novo. O rei Davi, no Salmo 51, declara isso. E ele experimentou uma crise que abalou o seu governo. Ele pensava que ninguém suspeitava de nada, mas descobriu que Deus vê através dos nossos disfarces. Neste salmo, Davi derrama a sua culpa perante Deus e ele se apresenta como alguém que tem o coração quebrantado. Quando ele diz aqui, pois conheço as minhas transgressões, na verdade a gente pode colocar, pois eu reconheço as minhas transgressões, porque à frente você vai ver ele confessando essa transgressão, ele falando delas e confessando diante de Deus. Davi, então, ele se demonstra como alguém que tem um coração quebrantado. Ele se sente moralmente sujo e necessita de um banho espiritual. É o que ele diz aqui: lava-me completamente do meu pecado. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje em dia em nossa cultura que pensam que os sentimentos de Davi não são apropriados. São vozes que dizem que a culpa é irreal e que o pecado e que o perdão não é necessário, mas eu ouso dizer que essas vozes estão erradas. Você e eu sabemos disso, porque muitas vezes nós carregamos culpas do passado. Por isso, lá no fundo, nós sabemos que em alguns casos, intencional ou não, muitas vezes nós magoamos os outros profundamente e por isso nós merecemos a culpa.
E por isso nós nos sentimos sujos. Mas a pergunta é: como nós podemos nos tornar limpos? Com Davi nós aprendemos isto. Nós aprendemos que é o próprio Deus que pode nos lavar. Purifica-me do meu pecado, Davi está dizendo. Purifica-me da minha iniquidade, lava-me da minha iniquidade. E foi exatamente para isso que Cristo se manifestou. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Cristo veio para tirar, para remover a nossa culpa. E Ele o fez quando pregou todos os nossos pecados e a nossa culpa na cruz. Isaías vai dizer que Ele tomou sobre si a nossa vergonha, o nosso sentimento de vergonha causado pela culpa, para que não haja condenação para aqueles que confiam no sacrifício de Cristo, para que aqueles que confiam no sacrifício de Cristo possam se tornar limpos. E aí possam se apropriar de Romanos 8, onde diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Termino com uma frase de Abraham Lincoln. Diz assim, Abraham Lincoln: a minha preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com o seu fracasso. Eu tenho uma oração para todos nós. A oração que eu tenho para todos nós é que nós sejamos livres de todo e qualquer cárcere que a culpa e a vergonha querem nos colocar. Cárceres esses que muitas vezes nós não assumimos socialmente, mas que lá no nosso coração, lá no fundo, nós sentimos o desejo de sermos plenamente libertos. Então eu quero nesse dia convidar você a dizer ao Senhor: diga ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu não quero deixar que o meu pecado me leve para longe do Senhor. Por isso, não permitas que eu seja um cristão dissimulado. E quando você falhar, não sinta vergonha de se aproximar de Deus. O apóstolo João vai dizer de maneira amorosa, no seu primeiro capítulo da primeira carta, diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, que é Jesus. E aí ele vai dizer no verso 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos orar? Pai amado, Teu amor é maravilhoso. Tu nos tens recebido como somos, Tu nos recebes como somos. E através do Teu Filho Jesus, Tu nos chama de filhos e transformas a nossa história. Por isso, ó Deus, graça te damos porque tudo o que fizeste foi feito com base no Teu amor e graça. E assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, fique na paz, que você ainda complete esse dia de terça-feira com gratidão no coração e com paz na sua família. Fique na paz, Deus abençoe.